Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Roda de Entrevista. Você já parou para pensar por que muitas vezes os seus sonhos não se tornam realidade? E olha, não vale pensar só naquela meditação no final do ano, não. É importante refletir sobre o tema no dia a dia para que realmente você consiga tirar do papel os projetos que tem. E hoje a gente vai trazer algumas dicas para vocês, porque está aqui comigo no estúdio a empresária e Master Coach Tatiana D'Andela. Ela também é autora do livro Faça o Tempo Trabalhar por Você e Alcance Resultados Extraordinários. Já treinou mais de 5.000 pessoas, palestrou em várias universidades do país e do exterior. Muito boa noite, seja bem-vinda, Tatiane. Muito boa noite, é uma honra estar aqui. Agradeço o convite e a oportunidade. E para me ajudar no bate-papo de hoje à noite, estão aqui comigo no estúdio a jornalista e radialista Honória Dietz, da Rádio Vinha. Muito boa noite, Honória. Boa noite, Carla. Prazer estar voltando a esse programa. Muito bom. E também a Janete Ferreira, que sempre está aqui conosco, jornalista e assessora de imprensa de advogados e também de outros profissionais liberais. Boa noite, Janete. Boa noite a todas vocês. É um prazer sempre voltar a essa casa que é a minha casa também. Muito bom. Eu vou começar mostrando para vocês aqui o livro da Tatiane. Foi lançado agora em março e, se eu não me engano, já foram vendidos mais de 3.000 exemplares, Tatiane. Eu queria que você falasse assim, em que basicamente você se baseou para escrevê-lo? Primeiro na minha vida, porque eu buscava ser produtiva e uma das perguntas que eu sempre me fiz e que eu coloquei nesse livro também é por que algumas pessoas são mais produtivas do que a gente. Falar assim, nossa, eu experimentei tantas técnicas diferentes, eu queria sempre produzir muito mais e às vezes eu olhava para o lado e via alguém conseguindo fazer mais com menos. Eu falei, qual é o segredo? Qual é a técnica disso? E fui atrás, li vários livros, fiz vários cursos, comecei a aplicar na minha vida e eu percebi a diferença que gera quando a gente tem técnicas, tem métodos. E me ajudou tanto a minha equipe também. Na época eu tive uma equipe comercial de 10 pessoas, nós aplicamos na equipe comercial, alavancaram as vendas em 300% e depois o resultado foi tão promissor que depois eu saí pelo Brasil, em todas as unidades da empresa, para replicar esse mesmo conceito. E toda a empresa cresceu muito, foi um ano de um boom. E aí, a partir disso, eu falei assim, bom, eu quero deixar um legado, eu quero realmente mudar a vida das pessoas. Então, o que eu faço para mudar a vida das pessoas? Nada melhor do que transmitir essa técnica por meio de pesquisas, estudos, que deu certo para mim, deu certo para as pessoas que estavam à minha volta, por que não levar isso ao maior número de pessoas possível? E nada melhor do que um livro, porque tem uma frase que diz assim, de William James, o melhor uso da vida é gastá-la por alguma coisa que durará mais que ela. Então, mesmo quando eu passar daqui, tem um legado, tem algo que vai ficar para a posteridade. Agora, Tatiane, você me permita, você é jovem, eu posso dizer isso, tem 31 anos, sua carreira começou, me corrija se eu estiver errada, como secretária em um instituto e você terminou como gerente, isso num prazo de 6 anos. Há pessoas que têm uma carreira de 25, 30 anos e não chegou onde você chegou. Conta pra gente como você conseguiu isso, já usando esses métodos, tão jovem? Justamente. É uma das coisas que eu trabalho muito no livro, é a questão de propósito de vida. Nós temos que ter objetivo, saber claramente aonde nós queremos chegar, até mesmo para ter foco. Hoje em dia, foco é a palavra da moda, mas nem todo mundo sabe o que é isso na prática. As pessoas falam, eu sou focado, eu foco em 10 coisas ao mesmo tempo. Isso não é foco, foco é uma coisa, é uma escolha. Mas a minha vida nem sempre foi assim. Uma das coisas que às vezes eu comento em treinamentos, palestras, é de uma vez na minha vida que eu ainda estava fazendo faculdade, que eu resolvi fazer um curso de mecânica de carro. E aí a gente pensa, o que mecânica de carro tem a ver comigo, com a minha carreira, com o que eu queria seguir? Nada. Mas eu ficava indignada quando eu levava o carro para consertar e eu sentia que os homens passavam atrás. Ah, é mulher, não sabe do que está falando, não sabe nada das peças. Então eu vou oferecer um valor muito maior e começar a colocar defeito em coisas que não têm defeito. A partir disso eu resolvi fazer um curso. E ali eu já tirei uma primeira lição. Porque é como o curso de Excel. Não sei se vocês já fizeram um curso de Excel e ficaram um tempo sem mexer. É como se não tivesse feito o curso, porque a gente esquece absolutamente tudo. E isso aconteceu comigo. Hoje, se me perguntar uma peça de carro, eu não sei o nome da peça de carro, não sei nem trocar pneu. Ou seja, do que adiantou esse investimento de tempo, de dinheiro em um curso que não está atrelado ao meu objetivo de vida? E a partir disso, eu comecei a pensar, o que eu quero para a minha vida? Qual que é o meu propósito? E eu sempre fui muito
como que eu posso dizer, sedenta por conhecimento. Eu fiz tudo quanto é curso, desde a época da faculdade. Qualquer curso que aparecia, estava lá eu fazendo, estudando e querendo aprender um pouco mais. E tudo isso eu acredito que impulsionou muito a minha carreira. E eu comecei como secretária, na verdade não foi na empresa onde eu depois saí como diretora, eu cresci como secretária numa escola de dança e ali ganhava um salário super pequeno, acho que eu ganhava uns R$ 1.000. E aí o que aconteceu? Surgiu uma proposta para eu ganhar menos. Surgiu uma proposta para eu ganhar R$ 800, só que era numa faculdade onde eu percebi que tinha perspectiva de crescimento, eu iria para a área de vendas. Aí eu pensei, bom, não estou tão feliz aqui como secretária porque a empresa, apesar de ser uma empresa boa, é pequena. Então eu não tenho muita perspectiva de crescimento, eu não vejo uma projeção na minha carreira aqui. Lá eu vou ganhar menos, mas eu vejo possibilidade de crescer e se não crescer, se não acontecer nada, pelo menos eu vou poder estudar, porque é uma faculdade e eu sempre gostei de estudar. Na época eu já estava fazendo um MBA na FGV, ou seja, eu engatei tudo. Terminei a faculdade, eu comecei um MBA na FGV e falei, não tá bom eu ficar aqui sendo secretária a vida inteira. E aceitei essa proposta para ganhar menos, comecei como vendedora e ali a minha sede por querer fazer diferente, por querer inovar e aquela questão que eu sempre falo, por exemplo, nos meus treinamentos, na parte de gestão de carreira, que é aquela visão de dono. Você não pode entrar numa empresa e falar, bom, eu fui contratada para vender, então eu vou só vender, o restante não é comigo, dane-se. Não, eu tinha uma visão ali, eu queria ajudar em todas as áreas, eu fazia muito mais do que as vendas em si. Entrei na área de marketing, eu lembro um dia que meu diretor chegou e eu falei assim, olha, eu pensei numa frase para outdoor. Ele falou, o que tem a ver? Ela é vendedora, acabou de chegar na empresa e uma frase para outdoor. E aí eu mostrei umas 3 opções que eu tinha desenhado e ele gostou de uma e colocou. E aí, a partir disso, ele começou a me pedir dicas, conselhos. Falou, Tati, e aí? O que você acha desse folder? Você acha que tá bom? E a gente começou a trocar ideia, porque eu fazia um MBA em marketing. Então, eu quis colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E aí, a partir disso, foi crescendo. Fui promovida gerente, depois gerente nacional, porque os resultados com a gestão do tempo foram notórias para toda a equipe, para todo o Brasil. Então, aí eu já fui para o nacional e depois diretora nacional na área de vendas e na área de marketing. Mas isso quando você começou, quando houve todo esse processo, você ainda não conhecia o coaching? Não, eu conheci o coaching, digamos que na metade. Foram 6 anos nessa faculdade. Com 2 anos e meio eu tive a oportunidade de fazer a formação em coaching, a minha primeira formação, porque depois eu fiz mais 5. Até porque eu falo, é uma incógnita, né? Um paradoxo. Porque no coaching a gente aprende muito a não julgar as pessoas, a respeitar as diferenças. Só que o que a gente vê na prática é que as escolas de coaching brigam entre si. Qual que é melhor, qual método que funciona, e acabam julgando umas às outras. E aí eu não quis acreditar na verdade que uma escola me trouxe. Eu falei, peraí, se o método é diferente, se a filosofia é diferente, eu vou atrás e vou fazer todas elas e vou ver qual que eu me identifico mais. Então, nisso eu fiz 5 formações em coach, depois eu fiz o Executive Coach, que é uma escadinha, e depois o Master Coach, que já é o último, para você falar assim, agora eu tenho mestrado nessa área. E o que um Master Coach faz que quem é apenas coach não faz? Qual O que é a Master diferença? Coach, além dele ter acesso a mais ferramentas, a trabalhar indivíduos, tanto na vida pessoal quanto na empresa, ele já tem uma condição, uma capacidade de ministrar treinamentos também na área de coach. Então, ele pode ser instrutor, ele pode ser um trainer, ele não precisa ser só uma pessoa que vai aplicar o coach, mas ele pode ensinar essa metodologia. Tatiane, quando você começou a trabalhar com o tempo, que despertou-se para este assunto, não tinha as redes sociais como tem hoje. O WhatsApp, o Facebook talvez estava iniciando. Você vê uma diferença grande dessa época com hoje, há 10 anos atrás, 8 anos atrás? Você diria hoje que as redes sociais são nossos aliados ou nossos inimigos em relação à questão do tempo? A diferença é só o equilíbrio, porque as redes sociais ela pode ser uma aliada, como ela é para mim. Hoje eu trabalho muito com as redes sociais, muito do meu marketing. Ele é um marketing barato, ele tem uma escala muito grande, ele chega a pessoas do mundo inteiro. Tem pessoas dos Estados Unidos que comentam, tem amigos que mudaram para lá, que compartilham postagens minhas. Então, assim, é ilimitado aonde ele pode chegar. Só que, ao mesmo tempo, as redes sociais, e isso eu coloquei no meu livro, fiz umas pesquisas também pelo Instituto De Angela, e um dos principais ladrões do tempo são as redes sociais. Por quê? Pela falta de controle. As pessoas elas utilizam tanto as redes sociais em demasia que é um vício. Saiu uma reportagem, uma entrevista falando que as pessoas, ao acordarem,
70% delas, a primeira coisa que elas fazem é acessar as redes sociais. Então você imagina, o relógio desperta antes da pessoa levantar da cama para ir ao banheiro, ela já acessa as redes sociais, na cama mesmo começa a olhar o WhatsApp, Facebook, Instagram, e são tantas hoje. Porque na época que eu comecei, além de não ser tão forte as redes sociais, eu lembro a primeira vez que eu entrei no Facebook, falei, o que é isso? Né? Então eu não tinha esse hábito, a gente não gastava tanto tempo com isso, e era só um. Começou com o Orkut, depois só o Facebook, e de repente a gente vê esse arsenal. Agora não sei se eu coloco no Periscope, não sei se eu coloco no Snapchat, não sei, é Instagram, e tem o LinkedIn que eu não posso esquecer porque é da área profissional. Então a gente tem que se dividir, e aí nessa hora, produtividade, gestão do tempo, ele tem que vir com tudo. Porque senão aquilo que era para ser positivo acaba se tornando negativo e tirando todo o nosso resultado, a nossa produtividade do dia a dia. Você trabalha a questão das redes sociais no seu livro? Trabalho sim. E uma das dicas, até adiantando, é estabelecer horário de acessar e horário de desconectar das redes sociais. Porque a questão do tempo é relativo. Por exemplo, esses dias eu estava lendo até Einstein, já disse isso lá no passado. Ele falou assim, ó, se você ficar 1 minuto com a mão no fogo, parece 1 hora, porque queima, incomoda. Agora, se você ficar 1 hora ao lado de uma pessoa que você ama, parece 1 minuto. Então, Einstein lá no passado já disse isso. E aí existe essa relatividade do tempo. Tudo que é muito prazeroso, tudo que é muito divertido, realmente o tempo passa e você nem percebe. Então eu entro e falo assim, vou ficar 5 minutos nas redes sociais. Se eu não colocar um alerta ou alguém para me chamar, quando eu vejo se passar 1 hora, eu ainda estou lá na metade do que eu pretendia fazer. Porque aí começa o chat, aí a gente se distrai com notícias, com curiosidades. E eu brinco, eu falei, quem não gosta de uma fofoca? Todo mundo quer saber da vida do outro ali. Se não fosse assim, não teria dado tanto resultado. Por que o Big Brother dá muito resultado? Porque todo mundo quer saber da vida do outro, o que acontece. Então, isso aí são prazeres imediatos, mas que não trazem nenhum retorno para a nossa vida, o nosso dia a dia. Ou seja, é uma pessoa que às vezes não vai conseguir, em 6 anos, ter uma projeção da carreira, porque ela perdeu muito tempo fazendo coisas que não agregaram. Gente, a nossa conversa só está começando. Nossa conversa só está começando, mas fique com a gente que tem muito mais. Já, já.